Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Saudações. Depois de tanto tempo, né, do primeiro vídeo sobre a explicação do motivo da criação do canal, hoje eu vou explicar para vocês a segunda parte do motivo. E só relembrando, na primeira parte eu falei sobre a filosofia. Vocês lembram que eu apresentei a filosofia como uma mãe que tinha duas filhas? A filosofia tinha a filha mais velha, que era a psicologia, e a filha mais nova, certo? Que seria a psicanálise. Falei também que a filosofia, ela nasceu fazendo perguntas, perguntas que iluminam o entendimento, fortalece ainda mais o conhecimento, abre portas do entendimento e ela caminha inquieta. E qual é a inquietação maior da filosofia? Busca de sentido. A filosofia busca sentido para tudo, ela quer entender tudo e ela existe por trás de tudo. Então, essa é a filosofia. Tá bem. A filosofia originou duas filhas, deu origem a duas filhas. A psicologia é a filha mais velha. E dessa mãe curiosa, iluminada ou iluminadora, estigante, nasce essa primeira filha. E a psicologia herdou da filosofia uma coisa muito forte, muito peculiar, que foi a curiosidade, né? Trouxe um desejo intrínseco, peculiar de compreender as pessoas. Esse foi o foco da psicologia. Enquanto a filosofia gostava e queria, tem o intuito de explicar todas as coisas, a curiosidade da sua filha mais velha, psicologia, se focou mais em entender o ser humano. Ou seja, ela não quer entender o ser humano de qualquer forma. Ela quer entender o ser humano pelo lado de dentro, suas emoções, seus medos, suas memórias, suas tradições, suas repetições. Caminha com lentes de aumento. Aumento para quê? Para observar o meu e o seu comportamento, o nosso silêncio, os nossos padrões. É bem interessante. E quais são as principais perguntas que a psicologia faz diferente da filosofia? Enquanto a filosofia fala ou pergunta sobre questões generalizadas e muito amplas, a psicologia ela vai perguntar sobre questões específicas e internas. Por que choramos? Por que sorrimos? Por que amamos? Por que odiamos? Por que rejeitamos? Por que temos medo de ser rejeitados? Por que repetimos erros e parece que não queremos sair deles? Por que mudamos? E também, por que nós resistimos às mudanças? A postura da psicologia é muito admirável. Ela não se coloca à frente, ela não se coloca atrás, ela se coloca ao lado, como quem fez um movimento que entrou dentro da gente e se colocou ao lado para nos entender, para caminhar conosco. Ela não julga, ela não aponta, ela não condena. Com uma voz que parece um abraço, ela diz: eu vejo você. Você quer se ver também? Você quer saber como eu te vejo? Ou você quer me dizer como você se vê? Para eu ver se eu consigo ver em você o que você disse ver em você? A evolução da psicologia não bastou somente uma sensibilidade. Ela quis mais. Não era só o olhômetro. Ela desenvolveu método, ciência, estrutura, técnica. Ou seja, a psicologia não vai trabalhar apenas no observar e no aconselhamento. Não, ela se baseia em uma estrutura muito sólida para falar algo de alguém. Ela cresceu estudando, testando, errando e corrigindo, criando, reconstruindo teorias. Ela tornou-se ponte entre o invisível e o explicável, entre o sentir e o falar sobre o que sente.
E qual é a ligação maior da filosofia com a psicologia? A psicologia, ela honra a sua mãe. A psicologia honra a filosofia, porque ela sabe que toda a investigação começa com uma excelente pergunta. E isso ela entende que a filosofia trouxe para ela. Até porque ninguém pergunta tão bem quanto a filosofia. E por que ela é apresentada primeiro, por exemplo? A filosofia é apresentada primeiro, porque ela ensina a olhar para dentro antes de entender o mundo lá fora. A filosofia também ensina isso. A filosofia também ensina que todas as realidades que existem ao nosso redor, ela tem um sentido, e a psicologia vai dizer. E qual é o sentido das coisas ao redor para você? Na sua subjetividade, no que traduz o seu coração isso que está lá fora? O que traduz o seu coração do silêncio ou do barulho que você tem contato? O caminho que você faz da sua consciência. Ou seja, psicologia e filosofia, elas observam a filha que compreende por dentro e a mãe que tenta explicar para esta filha a realidade lá de fora, ok? Na próxima falarei sobre a filha mais jovem, a caçula, que é a psicanálise. Até a próxima.